Muito bem, mais um dia, né, com a palavra de Deus aqui no nosso canal. Peço você que fique até o final do vídeo, porque no final desse vídeo você vai ver o desfecho, o que Deus vai revelar por meio da tua palavra hoje, neste vídeo. Fica aí, eu vou começar. Vamos pedir a orientação do Papai do Céu. Deus bom, maravilhoso Pai, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que ainda temos de meditar na tua palavra. Sabemos que é chegado um tempo em que nós não teremos acesso a este manual do bom viver. A Bíblia nos serão tiradas, assim conforme diz as profecias. Nós ainda temos livremente o direito de expressar nossa fé, de nos declarar como cristão, ó Pai. Nos ajude a suportar os dias maus que virão pela frente. Obrigado por este momento, obrigado por esse privilégio. Nos dê o entendimento, discernimento e ajude-me e também a cada irmão, cada pessoa que vem a assistir esse vídeo a compreender a tua palavra. Derrama bênçãos, derrama teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós. Peço em nome de Jesus e agradeço também em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a Bíblia, meus amigos. Quem quiser abrir também para acompanhar a leitura do que está aqui, talvez até a sua versão seja um pouquinho diferente, mas no mesmo sentido, o livro de Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 24. A leitura começa do verso 10 em diante. Nabucodonosor leva cativo a nobreza de Jerusalém. Os nobres de Jerusalém foram os primeiros a ser cativos no castigo babilônico. Deus permitiu que eles fossem levados por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência, sua dureza de coração, ter se voltado contra Deus. Portanto, hoje nós, em nossos dias, estejamos com Deus, buscando a presença de Deus. Na presença de Deus estamos protegidos. Verso 10 diz: Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, segundo tinha dito o Senhor. Cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou-a toda a Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Os pobres eles deixaram. Vamos entender por que não levaram os pobres. Não queriam os pobres na cidade maravilhosa, a cidade forte, a cidade dos ricos, Babilônia. Os pobres servem de longe, pagando impostos, Levaram os ricos. Todos os homens valentes até 7.000. E os artífices ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra. Levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Zedequias aí ficou de fantoche, recebendo ordens do rei da Babilônia para governar a terra. O reinado de Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Nós vamos ver a queda de Jerusalém.
Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, rei de Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Esse Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia, vendo subir o teu poder, tendo a força que tinha, em força própria, né? E não em Deus. Aí foi se rebelar contra o rei da Babilônia. O capítulo 25 a gente dá sequência para finalizar o livro de 2 Reis e vamos entrar para o primeiro livro das Crônicas. O livro das Crônicas é legal. Fica comigo. Ao finalzinho desse vídeo, estamos chegando lá. Já peço você que se inscreva no canal e deixe o like, porque já estamos chegando no final e você vai ver o desfecho dessa história dos reis aqui, antes da gente entrar no livro das Crônicas. Capítulo 25 é curtinho, ó. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 11º ano de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, a qual se pronunciou a sentença. Os filhos de Zedequias mataram a sua própria vista. Os filhos de Zedequias mataram a sua própria vista. E a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Vimos aí que este Zedequias, rei da Babilônia, antes de ser levado, foram vazados-lhe os olhos, assim ó, ficou sem olhos, ficou só o buraco, vazaram e ainda levaram acorrentado para a Babilônia. Agora o cativeiro de Judá, depois de levar a Jerusalém, Judá também, todo Israel. Judá foi levado em cativo para a Babilônia, a tribo de Judá. Olha, no 7º dia do 5º mês do 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Neburazadã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espivitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda, os braseiros, as bacias, tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas e o mar e os suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor,
O peso do bronze e de todos os utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, 3 côvados de altura, a obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade tomou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, 5 homens dos que eram conselheiros, e o rei se achava na cidade. Olha, como também ao escrivão mor do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar, que se achava na cidade. Tomando a Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os deixara ficar, nomeou governador a ele a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Vemos aí também a estratégia do rei, né? Em tirar a alta cúpula, os chefes, para que enfraquecessem aquele reinado. Era totalmente destruído o reinado e estabelecia-se um novo rei. Aí vejamos aqui, Ismael mata Gedalias. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos e os seus homens que o rei da Babilônia nomeara governador a Gedalias, vieram ter com este em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e a Jazanias, filho do Maacatita, e eles e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam aos caldeus. Vê o desfecho total? A morte dos que eram contra o Senhor. Andavam em caminho que não era reto ao Senhor, fazendo o que é errado. Mas quando Deus estava com o povo, aquele rei que era temente a Deus, andando nos caminhos de Deus, este tinha o melhor reinado. Não havia fome na terra quando o povo estava com Deus. Libertado e honrado o rei Joaquim. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 37º ano do cativeiro do rei Joaquim, rei de Judá, no dia 20 do 12º mês, e viu Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão em sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei foi dada a subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida.
Oh, que maravilha! Foi libertado do cativeiro, agora era livre, tinha toda a atenção do rei, todo o suporte, ainda recebia uma pensão. Recebeu lugar de honra após 39 anos de cativeiro. Quando entrou outro rei lá em Babilônia, isso se sucedeu com ele, com aquele que era o rei de Judá, o nome de Joaquim. Nós vamos ver no próximo vídeo o livro das Crônicas. O livro das Crônicas também fala sobre os reis, fala sobre os descendentes. O primeiro livro das Crônicas, ele começa dizendo assim: descendentes de Adão. Vamos fazer uma introdução ao início do livro das Crônicas. Olha, e vamos entender. Eu falei para você ficar até o final do vídeo, porque ia ter um desfecho, ia ter algo maravilhoso no final do vídeo. Você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, vamos ao finalzinho, que a gente vai compreender o início da criação, dos primeiros habitantes da Terra. Vamos lá. Descendentes de Adão. O primeiro vivente da Terra foi Adão. Adão e Eva, né? Adão, Sete, Enos. Depois de Adão veio, Sete e Enos. Cainã, Malaléu, Jared. Esses eram os patriarcas. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Você que não conhece, nunca ouviu desses nomes, guarde bem esses nomes. Você que é novo, está chegando agora. Primeiro foi Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses geraram filhos. Vamos ver, os filhos de Noé. Os filhos de Jafé são filhos de Noé, tanto Jafé como esses outros. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabteca. Filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim e Amanim. E Leabim a Naftuim. A Patruzim a Casluim, de quem descenderam os filisteus. Os filisteus são descendentes de Casluim. E a Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, a Et, os Jebuseus e os Amorreus, aos Gigazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemarreus, aos Amateus, os filhos de Sem, Elã, Azul, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Jeter, Meseque, é difícil falar, Arfaxade, a Selá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg. Porquanto seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joctã. Joctã gerou Almodá, a Salef, a Azar, Mavé, a Gerá. A Adoram, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá, a Jobade. Todos estes eram filhos de Joctã.
Muito bem. No próximo veremos os descendentes de Sem. Finalizando nossa meditação matinal, estudo da Palavra de Deus. Peço a você que se inscreva no canal e peço a Deus bênçãos para vocês. Bênção para todos nós. Agradecemos em oração. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado por tua presença e tua palavra. Seja conosco e abençoe cada um desses, minha família e cada um desses que aqui se encontram para ouvir a tua palavra. E agradeço pelas bênçãos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.